Dialogue for Leaders, o podcast que traz um novo olhar da liderança para pessoas e negócios. Olá, eu sou o Hugo Godinho, sou CEO e fundador da Dialogue, que é a maior plataforma de comunicação interna e engajamento do Brasil, sempre focado em colaboradores. Essa é a segunda edição do nosso Dialogue for Leaders, que é um espaço muito importante, muito bacana, em parceria com a JBFM, no qual a gente discute inovação, engajamento de colaboradores e uma visão interna, da comunicação interna, de como as coisas funcionam dentro das empresas, que é o foco que muitas vezes falta a gente ter no dia a dia das conversas sobre gestão. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, junto com mais uma líder importante aqui nessa mesa, é uma honra estar com a Leia Cardoso, que lidera todo o RH, ela é Head de RH do Grupo Ancar em Ivanhoé, que é um dos maiores grupos, um dos top 3 grupos de shopping centers no Brasil, mais quase 30 shoppings no portfólio. E a Leia tem uma característica muito interessante, que eu acho que é importante para o RH e por tudo que a gente discute, Leia? Que é de ter um tempo de casa importante. Você está quase 20 anos na empresa, então acho que tem muito conteúdo bacana para a Leia trocar com a gente aqui sobre toda essa vivência dos últimos 20 anos, as várias fases que ela já viveu da empresa, de crescimento importante no país, Então, começando pelo começo, Leia, queria te agradecer mais uma vez a presença e te perguntar um pouco a tua história, Acho que é importante todo mundo que está nos ouvindo aqui conhecer um pouco mais com a história da Leia, como é que foi o teu percurso na Ancar, Você está há bastante tempo lá e você teve outras vivências no varejo, como é que você viu essa mudança toda e quem é você? Bom, Leia Cardoso, ela é uma goiana que morou em vários lugares, em várias cidades, e entrei a Ancar através de Cuiabá, Mato Grosso. Foi muito interessante, eu comecei lá num shopping e de lá a minha trajetória dentro da companhia foi só crescendo. A minha formação é psicologia, mas antes de psicologia eu fiz uma faculdade que toda vez eu sempre pergunto, adivinha o que foi que eu fiz? Ninguém acerta. Eu sou metade engenheira agrônoma, Eu sempre falo, eu saí do mundo de animais e plantas e vim para o mundo de pessoas. Foi muito interessante tudo isso. E vejo que eu ter feito essa primeira faculdade só me direcionou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não perdi 3 anos, Eu acho que eu evoluí muito no conhecimento, nas relações, no conhecimento das pessoas, fazendo parte de engenharia e vindo para o mundo de psicologia. Psicologia é muito comum a área de recursos humanos ter psicólogos, Ao mesmo tempo que é uma armadilha, ela é uma oportunidade. Porque a gente se especializa conhecendo pessoas, mas ao mesmo tempo corre na armadilha de ser muito intuitivo, muito cheio de insights. E o mundo corporativo hoje pede dados, números e análises, Sempre gosto de falar que eu sou uma aquariana, que adora aventuras, trilhas, faço aí algumas aventuras bem bacanas para poder realmente me dar a força para lidar com os desafios do dia a dia, com equilíbrio, com paciência e compreendendo, que só através dessa quebra de medos que a gente evolui, A gente ficando na mesma situação não consegue sair. E o mundo corporativo tem muito disso. Você precisa arriscar, experimentar, se aventurar para poder crescer, E ter empatia quando você abre os novos horizontes. Muito bacana. Por trás de cada pessoa, cada cargo tem uma pessoa com uma história bacana como a sua, E você é um RH, quando você fala de engenharia, realmente não é comum encontrar na posição do RH, engenheiros, mas é uma profissão e é uma visão de mundo muito valorizada. A gente vê no mercado por conta da visão de números, da visão estruturada, Então isso é muito interessante, até um gancho para minha pergunta para você. Como é que você vê, com todas essas fases do RH que você passou, como é que é a função de dados, de resultados associados ao RH? Porque o que você falou, às vezes RH, as pessoas perguntam, o RH cada vez mais estratégico, mas não é estratégico desde sempre, ou não deveria ser. Quais são os números e quais são os tipos de métricas e KPIs, como se fala, Quais são os indicadores, é uma linguagem corporativa isso do KPI, para a gente poder conectar pessoas, que é alguma coisa supostamente intangível, com resultados de negócio. Eu sempre digo, tudo aquilo que você não pode medir, você não faz gestão. Você não tem como saber se evoluiu, se cresceu ou não. Então, a área de recursos humanos, ela é voltada para as pessoas, mas você precisa construir uma área de recursos humanos que não seja para os recursos humanos, que seja para o negócio, que seja para as pessoas. Então, hoje, dentro da companhia, a gente sempre busca colocar KPIs, indicadores, que estejam ligados ao negócio. Além da área de RH, você avalia o clima, o ambiente de trabalho, porque é muito importante. A gente fala que felicidade tem que estar no trabalho, mas como é que você pode ser
ter essa fantasia de que, como é que você pode ser feliz no trabalho? Claro que você pode, entendendo que felicidade não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade. É quando você chega no final do dia, no final da semana, do mês, no final do ano e fala, poxa, enfrentei tudo isso, mas valeu muito a pena. Então, como é que você cria um ambiente feliz, um ambiente que as pessoas podem ser o melhor delas, né? Acho que esse é o grande desafio da área de RH. Porque quando você fala de shopping, nós estamos aí com mais de 25 shoppings espalhados, o que me diferencia de um outro shopping, de um outro concorrente? O que diferencia o shopping do Rio para o shopping de São Paulo ou de Porto Velho? São as pessoas, equipamento, estrutura, parede, isso você tem em todo lugar, né? Então, você conhecer as pessoas, você criar ambientes em que essas pessoas queiram estar lá, né? Isso é fundamental. Quando você contrata alguém, você põe lá no contrato, você vai ter que entrar 9 horas, sair 18 horas, fazer tal relatório. Isso tudo está no contrato de trabalho. Mas a paixão, a inovação, o engajamento, isso não está no contrato. Ela oferta se ela quiser ou não. Então, acho que o grande segredo da área de recursos humanos é como é que você cria realmente um ambiente em que ela possa ser o melhor, como é que você compartilha com ela as informações do negócio. Isso vai muito pela comunicação. Você precisa deixar claro que vendas é importante para shopping, que taxa de ocupação é importante para o nosso negócio perpetuar, ter pessoas felizes é importante, você tem como mensurar isso através de uma pesquisa de clima, desenvolver as pessoas para além do trabalho, isso é relevante. Uma empresa ela não existe só para ser rentável. Existem outras formas de você ser rentável sem ter uma empresa com mais de 2.000 colaboradores diretos ou 4.000 indiretos. Aí eu falo 4.000 famílias, né? Você não está falando só das pessoas. Então, acho que os dados, eles são importantes, você precisa dar visibilidade a isso para que as pessoas comecem a se conectar aí com como que você perpetua o negócio. Perfeito. Você fala disso de um lugar de quem domina isso, né? Seja pela tua formação, seja pelo tempo de casa que você já tem, o quanto você conhece a companhia, né? Mas o que você daria de dica para quem está nos ouvindo e é da área de RH, ou gostaria, ou quer ajudar na empresa de RH, mesmo não sendo da área de RH, mesmo não sendo dessa área das empresas? Qual a dica que você daria para se formular essa visão, né? Como é que conecta dados numa empresa que está acostumada a ver o RH ou como quem produz mural físico, ou quem cuida do aniversariante do mês, né? A gente vê muitas vezes só isso. Endomarte, roda folha, abraça árvore. Muito querido no período de festa de fim de ano, né? Muito. Mas passado isso tem os desafios empresariais. Qual é a dica? Como é que faz para conectar isso? Qual é a cartilha básica? Justamente, acho que o que eu comentei, não faça o RH para o RH, faça para o negócio. Você tem que realmente ser parceiro do negócio, então você precisa entender, né? Hoje, quando eu falo de ESG, não é só da área de ESG, é da área de recursos humanos. Quando você fala de tecnologia, de inovação, não é da área de tecnologia, é da área de RH, porque são as pessoas que vão fazer tudo isso. Então, se a gente entende, né, que clientes são pessoas, os lojistas são pessoas, os colaboradores são pessoas, o Simon até diz muito isso, né, Simon Sinek. Se você não entende de pessoas, você não entende do negócio. Então, você precisa entender. E eu digo uma coisa na área de recursos humanos, que você não pode ter a vaidade de só você querer fazer as coisas. Eu acho que a gente atingiu o nosso papel quando a gente é desnecessário. Quando ninguém chamar o RH, ninguém perguntar nada, sua missão foi cumprida, porque quem lidera as pessoas são os líderes. Você não pode estar em todas as reuniões de feedback, né, em todas as reuniões de desenvolvimento, em toda a contratação. Você precisa desenvolver, influenciar, para que a liderança tenha essa prática. Eu vejo que um dos propósitos do RH é isso, influenciar, é intervir nessas relações e criar soluções para que as pessoas utilizem. Quando eu falo de desenvolvimento, eu não posso criar uma universidade corporativa e nós temos uma, nossa, para dizer que é linda, maravilhosa, temos tantos treinamentos. Não, as pessoas precisam usar. Se as pessoas não estão usando, ela não serve, né? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter como RH é ouvir as pessoas. Todo o meu RH ele é construído com base no que a empresa precisa e no que o colaborador deseja. Você não obriga ninguém a desenvolver nada. Você dá oportunidade e incentiva, engaja. O tal do engajamento que a gente escuta, né? Como é que você engaja as pessoas? Quando você consegue colocar uma coisa que ela não iria usufruir, porque ela não teria interesse, e fazer ela olhar para aquilo, poxa, pode ser bacana para mim, né? A gente precisa dar sentido para as coisas. E quando eu falo sentido, é sentido de direção,
sentido de sentimento mesmo, né? E sentido de engajamento. Então, quando você consegue descrever, fazer com que a pessoa participe de tudo aquilo, o resultado ele é muito melhor, né? Eu não posso fazer o processo pelo processo. Eu preciso humanizar todo o processo de RH para que as pessoas queiram fazer parte, né? E fazer entender isso que você tem falado bem na tua fala, que é muito interessante, que é sobre materializar todas essas ações, né? E trazer que, por exemplo, líder comunicador é um termo que está muito em alta, né? É um assunto que se fala muito, você aqui do RH, eu também vivencio muito essa área de comunicação, de RH. Se fala muito desse papel do líder comunicador, né? Mas como é que se produz um líder comunicador, né? É treinamento, é acompanhando, é a vida digital dele na relação com os funcionários? Como é que se acompanha, como é que se cria um líder comunicador? E se você tem essa vivência na Ancar com a liderança do C-Level, na tua figura, na figura do presidente, como isso funciona? Acho que é tudo isso mais um pouco. Você falou... quando você fala de comunicação e a gente fala que é o grande problema, e não é no mundo corporativo, é no mundo, né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a comunicação ela passa pelo interesse de você querer dar uma informação para alguém e se alguém querer receber essa informação. Então quando você entende que essa importância não é só de você falar, mas de qual é o objetivo dessa comunicação, que é do outro entender, gerar algum movimento, você começa a pensar qual é a melhor forma para isso. Se desenvolve, treina. A gente tem dentro da Ancar a UAI, que é a Universidade Ankara Ivanhoe, e ela traz muito isso, o desenvolvimento dessas competências. A gente precisa ter ferramentas, né, que ajudem isso, usar muita tecnologia a nosso favor para você minimizar desvios de interpretações ou a não comunicação tão clara. Ser transparente, porque acho que a comunicação flui quando você cria uma relação de confiança, de que aquilo que você vai dizer eu posso confiar, não precisa estar escrito em nenhum papel, né? Então a comunicação ela precisa passar uma questão de crença, precisa passar também um interesse genuíno de que eu trabalhe as diversas formas para que você entenda. Uma forma que um assistente de operações precisa ouvir aquela informação é diferente do que um gerente C-Level precisa, né? E você precisa passar a mesma comunicação, mas precisa tratar tudo isso. Então, acho que a gente tem hoje várias ferramentas, treinamentos, mas o que a gente busca despertar muito dentro da companhia é quando você acredita nas pessoas, quando você entende que você é um agente que pode mudar, que tem influência para poder construir algo maior, você precisa garantir que essa comunicação aconteça. Eu digo muito dentro da companhia que a gente precisa parafrasear o tempo todo, né? Ou seja, testar o entendimento. Então, você está me dizendo que é isso que você gostaria que eu fizesse? A gente, às vezes, não testa, né? A gente supõe. Ninguém está na nossa cabeça, ainda bem, né? Para descobrir tudo que a gente pensa. Então, a gente precisa verbalizar e testar o entendimento mesmo. E isso é muito legal dentro da empresa, quando eu escuto alguém que chega e bate lá na porta. Nossa, usei aquela técnica de feedback lá em casa. Minha esposa disse isso. Aí eu falei, vou te dar um feedback. Eu falei, gente, tá esse termo, né? O que é feedback? Dar uma informação, trocar um entendimento, né? Perguntar o que o outro entendeu. Então, a gente precisa simplificar as coisas. Quando você simplifica, a pessoa não usa no ambiente do trabalho, ela usa na vida dela, né? Eu acho que isso é desenvolvido, mas também passa por uma crença em relação ao quanto que você pode mudar a vida das pessoas com a clareza e a transparência, né? Legal, isso me fez lembrar de um dado que não sei se é da Gallup ou da Deloitte, que fala, posso deixar nos comentários aqui, mas que fala que empresas que investem, né, nisso que você está falando, em colaboradores mais engajados, na tal da jornada do colaborador, ou em inglês Employee Experience, eles têm um resultado 150 superior em termos de resultado final, né, estou falando de lucro, dinheiro, aos seus concorrentes. Então, tá aí, né, uma conexão fácil, né, forte, muito forte, assim, feita por pesquisas comparando resultados de empresa. Então, vale a pena, literalmente, investir em comunicação interna e engajamento, né? E aí vem minha pergunta, que a gente falou muito de liderança, a gente falou muito de como fazer isso num nível mais de gestão, né, mais C-Level. Como é que é para o segurança do shopping, aí fazendo um link mais com o meu mundo também de comunicação interna,
Como é que você garante essa comunicação? Porque ela não é massificada necessariamente, né? Não é a mesma comunicação para todo mundo. Para o gerente que toma decisão logística até o segurança do shopping, né? Como é que você lida com essa comunicação? Você acredita que ela tem que ser uma comunicação única e que tem uma linguagem específica da empresa, ou ela é mais personalizada e deve obedecer e seguir ali os interesses de cada público que você tem ali? Porque você tem um mundo de pessoas diferentes perfis na Ancar, né? Sim, quando a gente fala de cliente, né? O cliente no centro. Nosso cliente é o consumidor, nosso cliente é o lojista, o nosso cliente é o colaborador. Perfeito. Então, eu preciso ter comunicações que estejam alinhadas com aquilo que eu quero dizer ou atingir ou alcançar. E quando eu falo do nosso time interno, a gente tem diversas maneiras. É óbvio que tem algumas comunicações massivas que são necessárias, né? Mas eu preciso personalizar. Então, eu tenho dentro da companhia 1/3 das gerações de cada perfil de geração. Eu tenho diversidade, né, de gênero, de raça, de idade. Então, como é que eu atinjo o objetivo de passar a informação, de desenvolver, de informar para esses diversos públicos, né? Então, a gente sempre monitora, seja através de intranet, através de murais, através de reuniões semanais que a gente chama reuniões de ponto de partida. Você vai começar a semana, vamos juntar todo mundo aqui e alinhar, poxa, vai ter o evento do Dia das Mães, o evento das férias, o que vocês precisam fazer? E aí essa comunicação, ela vem de diversas maneiras. Tem pessoas que são mais visuais, elas precisam ver escrito em alguma coisa, outros são auditivos, né? Outros vão na repetição. Então, a gente usa diversos canais para poder garantir os ruídos da comunicação e também torná-la mais atrativa. A gente usa muito, quando você vai divulgar, dependendo do público, memes, né? Pequenos vídeos. A gente colocou ano passado a nossa plataforma da universidade, ela tem um tom meio rosa, a gente falava, quarta-feira é dia de usar rosa, então as pessoas vinham de rosa e a gente divulgava, né? O ESG, poxa, toda sexta-feira solta um comunicado. Então, a gente cria aí algumas dicas e algumas informações que vão facilitar tudo isso, né? Sejam visuais, auditivas, sensitivas. Muito interessante, isso me faz lembrar também como a gente precisa hiperpersonalizar de fato. A gente acredita muito nisso, eu também vejo muito assim. Porque para fora, para o marketing, para o e-commerce, a gente como consumidor final das plataformas de e-commerce, a gente usando as nossas próprias redes sociais, a gente é super mapeado, né? Vem conteúdos e anúncios e ofertas específicas, trazendo para o nosso mundo de RH e comunicação interna. Por que não? Né? Por que não entender melhor, como você bem falou, a jornada do colaborador, entender qual é a atenção e a atração que ele tem naquele momento. Então, entregar conteúdo sob medida pequeno, seja um meme, seja mais institucional, na hora certa, do jeito certo, eu acho que é um caminho sem volta, né, Leia? Me parece que é um caminho sem volta. Não, tem que dar leveza, né? Acho que as pessoas, assim, já tem tanto trabalho, é tudo tão massivo no dia a dia. Se você não puder dar leveza, se as pessoas não puderem sentir, poxa, passa a maior parte do tempo do teu dia no trabalho, né? Aquela velha frase que a gente escuta dos nossos pais ainda hoje, né? Você entrou no trabalho, muda seu comportamento, né? Não seja você. Não, a gente tem que ser a gente o tempo todo. É óbvio que você tem algumas regras e premissas que aquele lugar exige que você tenha. Mas não deixar de ser você. Se um dia você tá mal-humorado, ok. Bom, gente, hoje eu tô de pá virada, hein? Então... A pessoa já sabe que aquele dia não sabe que você não é daquele jeito. Então, a gente tem que simplificar as coisas, tem que criar um ambiente leve, né? E isso tudo facilita a comunicação e diminui o ruído. Porque o problema é que quando você não fala, não verbaliza, você cria muros imaginários, né? Nossa, aquela pessoa chegou meio torta ali, tem alguma coisa comigo. Poxa, o chefe hoje... Então, você tem que quebrar todos esses preconceitos que a gente vai construindo, imaginando, utilizando as diversidades de ferramentas, utilizando leveza, transparência. A gente criou um programa que eu acho que é muito legal, né? E isso veio da pandemia, né? A gente repensou toda a nossa forma de feedback, de avaliação de desempenho. Quando você fala a própria avaliação de desempenho, ninguém gosta de ser avaliado, né? E passa a ser uma coisa chata. Não, todo RH tem que avaliar. Gente, mas eu tenho que fazer uma avaliação uma vez por ano e aí a pessoa faz por obrigação. Já passou um ano, você nem sabe o que aconteceu. E com a pandemia, todo mundo em casa, a gente quis institucionalizar os cafezinhos, que é o bate-papo, porque era um dia a dia, um café,
né, no intervalo do almoço, que você começa a conversar e você ajuda a evoluir. O feedback não precisa ser só aquele formal, escrito, né? A gente tem que aprender a conversar no dia a dia e resolver as coisas na hora e não ir acumulando. E aí a gente criou um programa que é de performance e desenvolvimento, a gente mudou até o nome, para institucionalizar esses cafés. Ou seja, marcamos um horário, você procura teu líder, porque cada um é protagonista da tua história, né, da tua carreira. Eu não posso colocar na mão do RH, precisa me desenvolver, ou só o meu líder que precisa dar o feedback, né? Não, o processo, se são de pessoas e não de hierarquia, tá com vontade de conversar, vai lá e fala e conversa. E a gente criou essa ferramenta que facilitou. Poxa, no primeiro ano a gente teve um engajamento de 80%, não era obrigado, as pessoas faziam marcavam as suas agendas. Agora a gente está com mais de 98% de engajamento, que as pessoas procuram isso, porque viram valor, né? Tem gente que precisa ter o feedback formal, aquela reunião formal para dizer, ele me disse o que eu preciso melhorar e eu disse o que eu preciso evoluir. Outras pessoas não bate-papo, já entendi o recado, pode deixar que eu vou mudar. Então, como é que eu ajudo criando soluções para facilitar tudo isso, né? E eu acho que é isso que a gente tem que levar para a vida, tem que ser simples, tem que falar quando tem alguma coisa errada na hora, né? Isso é a base dos nossos valores, transparência, ética. A gente tem um valor na companhia que, por mais que a gente sente e reavalie, é gente que gosta de gente. Né? Então, se você gosta de gente, você é honesto, você é transparente. Sempre falo, a gente gosta de gente boa, gente do bem. Gente ruim a gente não gosta, a gente não quer. Ninguém quer, né? A gente quer gente que faz a gente sorrir, que dá leveza. Né? É muito ruim quando você vai conversar com alguém que só olha, é uma âncora, né? Só te puxa para baixo. Então, esse mundo de trabalho, o universo da vida pessoal, ele se mistura e, ao mesmo tempo, ele se separa na medida do necessário, para que você possa entender, ali não é a tua casa, né? Mas, ao mesmo tempo, é um espaço que você pode ser você mesmo. Claro. Né? Eu acho que precisamos trabalhar muito com essa leveza, né? Sim. E o somatório, né, ainda mais no cenário de mundo híbrido e remoto, poder ter o presencial, que é sempre importante olho no olho e sentir, com a possibilidade do digital, de você acompanhar e ver as reações e fazer o tracking disso por ali, né? Não precisa esperar uma pesquisa uma vez por ano de clima para fazer isso, nem avaliação de desempenho, como você falou. Você vai percebendo qual é o comportamento e como as pessoas se reagem diante de determinadas provocações que a empresa faz na comunicação, né, no discurso do presidente. É importante você monitorar e saber. Isso é muito, muito novo e muito importante, né? Leia, super obrigado, a gente está chegando finalmente. Eu tenho uma última pergunta que é sobre a ESG, que você falou algumas vezes aqui. Eu pesquisei um bocado sobre a Ancar, ela se destaca de fato mesmo entre os shopping centers como... Acho que é quem mais tem ações nesse sentido e vivencia isso, né? Como é que a parte de uma conexão, não sei se é a mais provável, mas que a gente anda olhando muito, pelo menos na Dialog, né? Como é que a conexão da comunicação interna e da transparência que ela traz, que você trouxe muito aqui, com o S, né? Ou talvez até com o G do ESG? Você faz essa conexão? Você consegue perceber a importância dessa comunicação interna a serviço dessa transparência? Com certeza. Eu estou aí há quase 20 anos na companhia e foi uma coisa muito interessante. A Ancar, ela sempre foi uma praticante do ESG antes disso virar ESG. Antes de ter nome, né? Antes de ter nome, né? Já estava no DNA dela esse trabalho voltado de responsabilidade social. A cada shopping que a gente constrói ou que a gente assume, a primeira preocupação... Desde 1970, a gente tem mais de 50 anos de shopping, está se reinventando o tempo todo, tem a preocupação de como é que eu vou transformar a comunidade ao redor, né? Que instituição que eu vou abraçar para poder ajudar. Aqui no Nova América, no Rio, a gente tem a Cruzada do Menor dentro do shopping, né? E isso se replica em todas as outras unidades. Então, esse trabalho de voluntário, de preocupação com a comunidade, sempre foi muito marcante, né? Quando você fala aí de diversidade, a gente até demorou um pouquinho, poxa, mas a gente precisa criar metas, escrever, se está tudo tão orgânico. A gente fez um censo o ano passado e tivemos 92% de engajamento de pessoas para responder o censo, sendo que o resultado que a empresa nos traz no mercado normalmente é de 40% só que responde. Hoje a gente está aí com 50% de pessoas negras dentro dos nossos shoppings, né? A gente está alinhada aí com 55, né, de mulheres e homens dentro da unidade. Então, todos esses KPIs, a gente entendeu que é importante ter e é importante comunicar.
A companhia, eu lembro que eu fui visitar algumas instituições quando eu me mudei para cá, que eu não sou carioca, acho que perceberam pelo meu sotaque. Mas eu sei falar biscoito, pastel, escada. Eu vi lá escrito Ankara Evanhol, eu falei, gente, mas a Ankara, ela ajuda isso aqui? Eu trabalho na empresa, não estou sabendo. Então ela tinha a ideia de que fazer o bem era para não divulgar, porque parecia arrogância, vaidade. Depois entendeu que quando você faz o bem e você compartilha, você estimula outras pessoas a fazerem o bem. A gente está muito conectado com a Agenda 2030, né? Com esses objetivos de desenvolvimento de 2030, voltado para governança, políticas, processos, muita ética. Mas a área de RH está inserida em todos esses objetivos, mas muito mais voltado à diversidade e a voluntariado, a responsabilidade social. A gente tem o Dia do Bem, que a gente para todas as unidades para incentivar as pessoas a fazerem o bem. Então, isso tudo está conectado ao propósito da companhia. Então, quando a gente contrata alguém olhando aí essa jornada, você não contrata alguém para fazer a análise financeira ou para fazer a manutenção. Você contrata pessoas do bem para se conectar ao propósito e ela ainda assim tem aquela atividade para poder executar. A gente tem que ser especialistas com atuações generalistas. Você não tem aí uma faculdade de shopping center. Shopping center ele é varejo, ele ao mesmo tempo ele tem a área de segurança, mas ele não é uma empresa de segurança, ele tem a área financeira, não é uma empresa financeira. Então, o que é? Eu acho que é tudo isso, esse cuidado que eu tenho que ter com as pessoas, com esse olhar de transformar o mundo, né? Sem essa fantasia. Que mundo é esse que você transforma? É o mundo que está ao teu lado. Se você aprendeu a ser mais claro e transparente com a sua esposa e a empresa proporcionou, você cumpriu uma tabela. Se você aprendeu a respeitar as pessoas, a entender sobre diversidade, a inclusão, e você pratica isso não só dentro da empresa, porque é uma diretriz, mas leva isso para a tua vida, para os teus filhos, poxa, você está cumprindo a tua missão. Então, a gente vai além de processos e resultados só para a companhia. Você vai para a mudança da pessoa. Como é que eu ajudo a pessoa a ser melhor o melhor que ela pode ser? Acho que esse sempre é o nosso DNA. E parte da comunicação, né? Tudo começa. Total, começa a comunicação. Acho que ela é a base de tudo e é o que faz a cultura da companhia se perpetuar. É a comunicação. Eu não estou lá em Porto Velho, onde a gente tem um shopping. Como é que eu garanto que a informação que eu troco aqui na Hold esteja em Porto Velho? Claro. É através das pessoas, é através das ferramentas, através dos processos. Leia, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, estamos chegando ao final aqui, porque a conversa pode ir longe. Até tive que tirar algumas perguntas, porque a conversa realmente foi muito mais profunda e cheia de exemplos, o que é mais interessante para quem nos ouve, né? Então, obrigado. Se quiser compartilhar algum contato seu, perfil corporativo, como você preferir aqui para todo mundo, acho que é um bom momento. Eu que agradeço, acho que é muito, eu falei, se deixar eu vou falar dias, falar do que se gosta, é muito bacana. Bom, meu e-mail está aí, se alguém precisar tirar alguma dúvida, é leia.cardoso@ancar.com.br. Estou aqui à disposição para trocar, mas foi um prazer. Foi um prazer mesmo. E você que acompanhou até agora, muito obrigado. A gente vai transmitir sempre nossas conversas aqui com lideranças como a Leia nos canais oficiais do JBFM e também nos canais da plataforma Dailo. Muito obrigado mais uma vez, Leia. Então, agradeço aqui a audiência. Deixem suas perguntas aqui na nossa plataforma do Dialogue for Leaders e até a próxima. Dialogue.